Turma, voltando a complementar o sistema cardiovascular, vamos falar do sistema circulatório, né? Então, quando eu falo do sistema cardiovascular, entra a parte do coração, vasos, sangue e linfa. Então, o sistema circulatório, conforme eu comentei com vocês, tem uma constituição do sistema circulatório que é um sistema mais sanguífero, que são os vasos e corações. Eu tenho o sistema linfático, que são os vasos e condutores de linfa e órgãos linfonoides. E tenho os órgãos hematopoéticos, que é a medula óssea e os órgãos linfonoides. A função do sistema circulatório é transporte de nutrientes, gases de oxigênio e gás carbônico, restos metabólicos e o sistema imunológico. Aqui então eu tenho toda a formação do sistema cardiovascular, pensando na pequena circulação, que é a circulação, né, que tem a troca, né, que é a hematose do oxigênio com gás carbônico. Então, na qual eu vejo aqui, eu tenho o átrio direito e o ventrículo esquerdo, né? Eu tenho, quando eu comentei com vocês aqui em relação a essa pequena e a grande circulação, a pequena circulação, ela tem de origem, ela começa então no ventrículo direito e ela vai terminar no átrio esquerdo. Ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. E a circulação maior, ela começa pelo ventrículo esquerdo e vai terminar no átrio direito. Então aqui eu tenho toda a parte, né? Quando eu falo da parte sistêmica, todas as artérias, né, que são ramificadas aqui pelo sistema relacionado à grande circulação também e à pequena circulação, tá ok? Eu tenho tipo, quando eu falo dessa parte que eu comentei, mas eu vou retornar a falar, que seria a divisão, né, das artérias. Nós temos veia, artérias e capilar. Quando eu utilizo a palavra veia, as veias que levam ao coração o sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas do que as artérias. Então, as veias são tubos nos quais o sangue lhe circula em relação ao coração. As veias fazem a sequência aos capilares, que vai transportar o sangue, que já sofreu troca com os tecidos de periferia, para o centro do sistema circulatório, que é o coração. As suas formas são variáveis de acordo com a quantidade de sangue em seu interior. Quando cheias de sangue, as veias são mais e menos cilíndricas. Quanto pouco cheia ou menos vazias, são achatadas em secções elípticas, fortemente distendidas e apresentam-se muniformes ou nodosas, devido à presença das válvulas. Como para as artérias, as veias podem ser classificadas em veias grandes, de médio e pequeno calibre. E as veias menores são chamadas de vênulas, né, que são essas últimas seguindo seus capilares. Agora eu tenho sobre as artérias, né? Então, as artérias são tubos cilindroides elásticos, nos quais o sangue circula centrifugamente em relação ao coração. Ela tem um calibre, né? Tem o seu calibre, as artérias podem ser um modo mais de grande, médio e pequeno calibre, e aí eu vou ter as artérias, eu vou ter as arteríolas, né? Que são as menores, as artérias menores. As grandes quantidades o grande calibre de uma artéria, ela tem um diâmetro mais ou menos de 7. As médias, né, em torno de 2,5 a 7. Aos pequenos calibres, entre 0,5 e 2,5. Eu falo de milímetros, tá? Milímetros. As de pequeno calibre entre 0,5 e 2,5 milímetros. E as arteríolas com menos de 0 a 5 milímetros, que seria de diâmetros, né? As artérias possuem a camada média muscular mais espessa que as veias, por isso sua capacidade de pulsar. E aí depois, por final, eu tenho aí os capilares, né? Os capilares que vão levar o sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células, e eles ligam, né? Eles fazem uma ligação, tanto das artérias como as veias. Então aqui eu tenho a parte, né, em relação como que é o revestimento de uma artéria e como é o revestimento o circuito em relação das próprias veias, tá? Então eu tenho aqui, ó, verificando o circuito venoso, né? Então eu tenho uma túnica externa, uma túnica média, uma túnica interna, o endotélio e o lâmino em relação de uma veia. De uma artéria,
eu tenho uma túnica externa e uma túnica média, tá? Para vocês entenderem. Aqui eu estou dizendo de uma veia do meu lado direito, é a veia cava inferior. E agora, do meu lado esquerdo, eu estou falando da aorta, tá? Então, é como se tivesse cortado a aorta, e a aorta ela tem um revestimento de uma túnica externa e uma túnica média, tá? Esses dois revestimentos. E aí, essa túnica, né, que a gente fala, e tem a parte externa da aorta, que é a túnica externa e a média, e a parte interna, que também é dividido por uma túnica interna. Quando a gente fala também dessa divisão, né, dessa túnica, né, que é a túnica interna, ela também tem um revestimento dentro dessa túnica, que seria a túnica externa, média e interna. Né? Então, dentro da túnica interna, eu tenho um revestimento externo, médio e interno. Aí eu tenho a arteríola, que ela também tem é revestida pelo endotélio, né, e pelo lumen. A vênula, né, as vênulas, que são as veias mais fininhas, né, ela é revestida por uma túnica interna, um endotélio esse vaso no final, tá? Que é um vaso no finalzinho. A veia média, ela tem um revestimento de túnica externa, túnica média, túnica interna e essas válvulas. Tá? Então, assim, eu tenho essas divisões em relação às camadas, que são as camadas externas e as camadas internas, tanto da veia do meu lado direito e as artérias do meu lado esquerdo. Então, a estrutura dos vasos. A túnica externa é o tecido conjuntivo. Nesta túnica encontramos pequenos filetes de nervos, filetes nervosos e vasculares, que são destinados à inervação e irrigação dos vasos. A túnica média é a camada interna composta por fibras musculares, lisas e pequenas quantidades de tecidos, conjuntivos elásticos, que é encontrado na maioria das artérias do organismo. E a túnica íntima ela é revestida pela parte do endotélio. Então aqui eu tenho as camadas, né, em relação de uma artéria, né? Então eu tenho a camada mais interna, que ela é uma túnica íntima, né, voltado pela parte mais interna. Ela é elástica também, né? E ao mesmo tempo ela tem todo um revestimento externo. Mas aqui é só para vocês verificarem como é um capilar dessa túnica íntima revestida internamente e as camadas que passam, né, dessa camada em relação a uma artéria. E ao mesmo tempo ela é elástica e ela tem uma camada elástica e também ela tem uma camadinha, a artéria tem uma camada elástica e a parte das veias ela tem uma camada mais fibrosa, né? E aqui, ó, eu percebo que na parte da veia ela tem um revestimento de endotélio, verificando pela parte direita, né? Endotélium. E a artéria, uma camada mais íntima. A veia ela é mais fibrosada, a artéria ela é mais elástica, né? Então eu tenho uma camada na parte externa que é a camada túnica, tanto na artéria como na veia. E aqui é a ligação, né, que acontece entre a artéria e as veias, né? E aqui é a ligação dos capilares para a gente entender, tá vendo? Ó? Uma artéria do meu lado esquerdo, a veia do meu lado direito e o capilar que vai ligar uma artéria à veia para que venha ter aquela troca dos capilares e alvéolos, né? Dos capilares entre a parte da troca da pequena e da grande circulação, que seria a hematose, né? Que seria essa troca do oxigênio com gás carbônico, tá ok? O sistema circulatório, eu tenho toda essa divisão, né? Que ele acaba o sistêmico e ao mesmo tempo a pequena circulação pulmonar e o sistêmico, percebe-se que todo o nosso sistema circulatório ele é irrigado tanto pelas artérias, as arteríolas, as veias e as vênulas, né? Então percebe-se que cada ligação aqui com o nosso órgão por onde passa a parte do sistema circulatório. As artérias elas são elásticas, elas situam-se principalmente profundamente e apresentam uma quantidade, né, em relação nessa parte de pelos e ossos, né, e pela pele também. Então ela está entre ali, né, profundamente ela apresenta filetes, né, pela região dos nossos pelos. As artérias elas se situam principalmente profundamente, elas apresentam
uma fila, que seria uma ligação muito interna, né, pelos ossos e pela pele, porque o nosso corpo ele é totalmente interligado, tá? As arteríolas são calibres reduzidos de 0,5 milímetros e os capilares sanguíneos a gente consegue os vasos microscópicos, que é um local em relação de troca aí em questão até de hemogramas, né? Então a gente verifica através do microscópio. Aqui é o sistema circulatório, em questão de uma artéria e de uma vênula. Então, como acontece essa troca, né, de um leito capilar? Então, aqui eu tenho a meta-arteríola, né, que é uma junção ali junto com o esfíncter pré-capilar. E eu tenho na vênula, são os capilares verdadeiros. Pela arteríola, eu tenho uma meta-arteríola, que é o esfíncter pré-capilar. E aí, pela vênula, eu tenho os capilares verdadeiros. Então, percebe-se que assim, ó, pela artéria entra, né, toda a parte do sangue arterial, faz toda essa ligação aqui pelas setas, tá? Irrigação aqui diretamente com as arteríolas para ligar a parte dos órgãos, tal. E aí depois sai pelo sangue venoso. Então, entra o arterial e sai o venoso. As vênulas, né, são calibres reduzidos e recebem o sangue dos capilares. As veias mais numerosas e maiores e da parede mais fina que as artérias. Transportam o sangue dos órgãos para o coração. São bem distensíveis, né, em relação no sentido transversal. Apresentam muitas variações anatômicas. Pressão sanguínea menor ou ausente. E as veias podem ser superficiais ou no sistema circulatório, olha só, aqui ó, a gente começa até a perceber que as válvulas, né, são mais desenvolvidas nos membros inferiores e impedem o acúmulo de sangue ao fluxo do retrógrado. Quando a gente estuda essa parte da anatomia, alguns professores, né, alguns anatômicos, alguns professores de anatomia relatam, isso eu vi até na época da faculdade, na época do mestrado, que falam que nós temos um coração também na região da nossa panturrilha, né? Que seria ali, ó, o fluxo, né? Que seria aquele fluxo do meu lado esquerdo. O sangue é empurrado na direção do coração por compressão. A veia é comprimida pelo músculo, onde vai ter uma contração, e o fluxo retrógrado ele é obstruído pela válvula fechada. Então, nós temos uma válvula na região aqui da panturrilha. Percebe-se que tem algumas pessoas que têm problema vascular. Esse problema vascular também está relacionado com a panturrilha, na qual o paciente precisa até utilizar uma meia, né, que seria essas meias de compressão, para ajudar diretamente nessa compressão em relação à parte das pernas, tá? Nós temos alguns tipos de circulação sanguínea, que é a circulação sistêmica, que é o coração, tecidos e coração. Nós temos a circulação pulmonar, que é coração, pulmões e coração. A circulação colateral, que ela ocorre numa função de uma anastomose dos vasos, é um mecanismo que pode ser em situação de obstrução. E uma circulação portal, tipo de circulação em que uma veia se interpõe entre duas redes de capilares. E a circulação portal é hepática e hipofisária, né, que está relacionado com a parte do nosso fígado também e da nossa glândula hipófise. Então, olha só, novamente falando sobre a circulação sistêmica, coração, tecidos e coração, e circulação pulmonar, coração. Aqui eu tenho a primeira parte da artéria, só para a gente entender o que é uma artéria da curva da aorta, né? Como que é a divisão. Eu tenho, mostrando aqui o arco do meu lado esquerdo, o arco aórtico, né? Vocês olhando aqui, tá no quadradinho. Então, esse aorta, o primeiro ramo dela é dividido em tronco braquiocefálico arterial. Esse tronco braquiocefálico arterial eu consigo verificar do meu lado direito, na qual é dividida pela artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. O segundo ramo da minha artéria aórtica, ela é dividido na artéria carótida comum à esquerda. Eu olhando aqui pelo lado esquerdo, eu estou vendo aqui, ó, logo em cima, as artérias carótidas comum à esquerda, na qual tem muitos pacientes que apresentam também gordura nessa região, né? Quando vai ver, também tem gordura na região da carótida. E no terceiro ramo eu tenho a artéria subclávia à esquerda, que é abaixo, eu tenho a carótida comum, o tronco braquiocefálico e a subclávia à esquerda.
Essa distribuição, né, da artéria aorta, então o primeiro ramo, que é esse braquencefálico arterial à direita que eu estou vendo, ela é dividida, ela passa, né, ela irriga o encéfalo, a medula espinhal, o pescoço e os ombros. Ela se origina nas artérias dos membros superiores, tá? E a artéria carótida comum à direita, ela irriga cabeça e pescoço. A artéria carótida comum à esquerda, ela também irriga cabeça e pescoço. A artéria subclave à esquerda, ela irriga o encéfalo, a medula espinhal, pescoço e ombros e a região dos membros superiores. Então aqui eu tenho a divisão das veias e as artérias, né? Olha lá, artéria carótida externa e artéria carótida interna. As veias jugulares, né? Interna e externa, a artéria cervical superior, a artéria escapular dorsal do meu lado direito, a artéria supraescapular, a artéria subclave. Perceba-se, né, que o nome, ó, muda assim. Se eu falo do músculo escapular, eu falo que esse músculo ele tem a artéria escapular. Então, por onde passa a parte óssea do sistema esquelético ou sistema muscular, é o mesmo nome que você vai ter diretamente tanto da artéria ou da veia. Só vai mudar a nomenclatura, o sistema. Se eu falo de músculo escapular dorsal ou músculo supraescapular, eu mudo para o sistema circulatório, artéria escapular dorsal ou artéria supraescapular. Isso é em todo o sistema, todo o nosso corpo. Sistema circulatório lá, olha só, eu não tenho o osso frontal, né? Eu não tenho o osso temporal. No osso temporal passa a artéria temporal. Eu tenho a artéria oftálmica, né? Que é o músculo oftálmico também. Eu tenho a artéria facial, ali também é o músculo facial. Eu tenho a artéria lingual, eu tenho a artéria carótida, eu tenho a artéria occipital. O que muda é somente a nomenclatura. Essa circulação, né, esplânica, que seria a região da veia cava, né, em relação ao fígado, então eu tenho toda a parte ali da veia hepática, eu tenho os sinusoides hepáticos, eu tenho a artéria hepática para o tecido conjuntivo, eu tenho a veia porta e a veia esplênica, veia intestinal capilar e a artéria intestinal. Essa aqui é uma circulação em relação a, conforme eu falei, a parte do sangue irrigando o fígado. Então aqui é como que acontece a irrigação do fígado, né? Eu tenho as veias esofágicas, essas veias esofágicas entram em contato com as veias portais direitas e esquerdas, e aí eu tenho ali o que irriga a veia gástrica menor, do meu lado esquerdo, veias gástricas, as veias esplênicas e as veias gastropiploica. Essas veias, elas irrigam toda a parte do fígado que passa também para a contração ali do nosso as veias que tem no jejum ilho, da região do nosso intestino delgado, e as veias do colo descendente sigmoide do nosso intestino grosso. A artéria braquial, conforme eu falo, ela está bem do meu lado direito aqui, músculo braquial, né? E os linfonódulos também acabam mudando só a nomenclatura, mas o que permanece é a artéria braquial, tem o músculo braquial. Aqui seria a parte das veias, né, que compõe toda a região do nosso fêmur, ó, a veia femoral, olha só, ela passa desde a cabeça do fêmur e vai descendo, tá vendo? Aí aqui, olha, eu tenho um mecanismo de veias, né, que são aquelas veias varicosas que apresentam algum problema. Então, diretamente ali, quando o sangue tem aquela contração da região da panturrilha que eu mostrei, não acontece de uma forma harmônica, o paciente ele pode apresentar as veias varicosas ou pela uma insuficiência, né, do retorno venoso, e ele apresenta também eczema, ele pode apresentar os varizes, ele pode apresentar aquelas úlceras, né? Então, aqui do meu lado direito eu vejo, ó, eczema, a parte daquelas úlceras varicosas, né? Então, o paciente ele pode apresentar esses problemas devido a parte em relação ao irrigamento na hora de subir, né? Então, o paciente muitas vezes ele faz algum tratamento de utilizar meias, né, sapatos, então ele tem que fazer drenagem para que a circulação melhor na região das pernas, de membros inferiores. Os vasos linfáticos e os linfonodos dos membros inferiores, né? Ali eu tenho o anel femoral, que é próximo do fêmur, que é muito importante, só para vocês verificarem, né?
toda essa parte dos vasos que compõem também a região da parte óssea, articular e músculo. Então percebe-se que a parte do nervo femoral ele passa ali entre o músculo femoral, que está na região do fêmur. Aqui eu tenho na parte do quadril, né, que seria a região. Aqui eu tenho o sistema circulatório, que seria ali, eu tenho os linfonodos, né, da região da virilha. Então percebe-se eu tenho o nervo femoral, ele está bem próximo ali, e eu tenho o músculo ilíaco, em relação tendão também, pessoas maior, tendão pessoas menor. Então ele está no envoltório, né, tanto a parte das artérias, a veia femoral, a artéria, ela está bem localizada, né, bem próximo, né, do nervo femoral, eu tenho o músculo femoral. A artéria femoral, ela está próximo também da região desse músculo femoral e eu tenho a veia femoral. Então, essa é a região anterior do fêmur, né? Está bem próximo de todo o ligamento, todo o músculo ali, músculo ilíaco, que é o músculo do tendão psoas maior e psoas menor. Quando eu falo esse músculo do psoas, né, ali está passando a região da artéria femoral e da veia femoral. Aqui são as artérias da cabeça do colo do fêmur. Então, no colo do fêmur ali, eu tenho a artéria circunflexa femoral média, eu tenho os ramos ascendentes dessa artéria, então eu tenho a artéria circunflexa femoral lateral e eu tenho a artéria femoral profunda. Percebe que é um ramo de uma artéria bem grande, né? Eu tenho a artéria circunflexa medial, e eu tenho essa artéria femoral. Então, essa artéria femoral, percebe-se que ela tem uma divisão. A artéria femoral do meu lado esquerdo, ela vai dividindo ali nas arteríolas, né? Então, ela divide pela artéria circunflexa medial, a ascendente, a transversa e a descendente. E na parte de baixo eu tenho a femoral lateral e a femoral profunda, tá?